Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 233, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. E o tema de hoje, o processo de autodesobsessão. Aí aqui, Sueli, ela no livro Grilhões Partidos, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela pegou um trechozinho que trata a respeito. Olha só o que Manuel Filomeno de Miranda aqui nos diz. No que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. O paciente é também o agente da própria cura. Nós acreditamos que, de acordo com o que nós aprendemos na doutrina dos espíritos, o único responsável por todo o processo da desobsessão é o próprio paciente, é o próprio obsidiado. Porque em todos os sentidos, as pessoas podem fazer por ele, tentar fazer por ele o que elas quiserem, mas se o paciente não der o primeiro passo, obviamente, nem Deus, nem Jesus, nada consegue fazer por ele. Mas nem Deus e nem Jesus, Luiz, aí você está indo longe demais. Porque nós temos que entender que Deus, Jesus, eles agem na imparcialidade. Não foi Deus e nem Jesus que nos botou a perturbação, o obsidiado. Nós mesmos que angariamos o obsessor através das invigilâncias, através do desrespeito dos desígnios das leis de Deus, da nossa irresponsabilidade, da nossa indisciplina. Então, por isso que nós temos, durante esse período todo aqui, nós temos dito que se ilude aqueles que recorrem à casa espírita com o intuito de que lá na casa espírita eles façam por ele, obsidiado, todo o trabalho de autodesobsessão. A autodesobsessão é responsabilidade do obsidiado. O tratamento de desobsessão é responsabilidade do obsidiado e a responsabilidade da casa espírita séria, onde o obsidiado busca ajuda. Passa a ser responsabilidade também dos mentores espirituais. É todo um conjunto. Aí sim, todo mundo trabalhando em comum acordo. Por isso que nós temos comentado aqui que a autodesobsessão ela ocorre
no nosso dia a dia. E o que é auto-obsessão? Autodesobsessão. Me desculpe, autodesobsessão. A responsabilidade minha de auto-me desobsidiar. Que significa autodesobsessão? A minha mudança de hábito, de comportamento, de atitude, arrogância, aceitação, humildade, paciência, tolerância. É essa transformação íntima. É fácil? Falar é fácil. Na hora da prática, é completamente diferente. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Então, a autodesobsessão em casa. Paciência com o esposo, paciência com a esposa, paciência com os filhos. Bastante oração, bastante vigilância. Disciplina, disciplina, disciplina. Em casa, nós conseguimos nos desobsidiar em casa. Autodesobsessão na rua. Paciência no trânsito. Autodesobsessão no comércio onde nós nos encontramos. Agindo corretamente, de acordo com o mando dos desígnios das leis de Deus. Autodesobsessão no trabalho, com quem nós no trabalho convivemos. Aceitação, compreensão, humildade. Retorno a dizer, é fácil? É muito fácil dizer. Não é fácil pôr em prática, não é fácil superar, mas é um trabalho árduo, que se nós persistirmos incessantemente, é óbvio que logramos êxito. Agora, é preciso entender uma coisa. Melhor auto se desobsidia, olha só, hein? Melhor auto se desobsidia aqueles que têm conhecimento verdadeiramente do Espiritismo. Porque o Espiritismo, como nós já dissemos em outros vídeos, é a única ciência, é a única filosofia e é a única religião que nos esclarece, que remonta às causas. É a única ciência que nos põe frente a frente com a lei de causa e efeito, de ação e reação. É a única ciência que nos põe de frente a frente com a pré-existência da alma, a imortalidade da alma, a comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo espiritual. De forma que, sendo a única ciência que nos põe frente a frente com todos esses fatores, nós temos que raciocinar que outras ciências, nenhuma delas, detendo o conhecimento que o Espiritismo detém, é óbvio que a tendência é levar as pessoas à loucura. Porque eles não têm conhecimento de causa e de efeito. Eles não sabem que esse processo obsessão, desobsessão,
subjugação, obsessão simples, fascinação. Eles não sabem que são processos de vidas passadas e também processos dos fatores pré-existentes na nossa alma, os quais nós trazemos de vidas passadas. Então, olha só para você ver, Sueli, ela dizendo assim, ó, autodesobsessão, ato de promover a própria pessoa a sua desobsessão. É o que nós estamos dizendo aqui. Autodesobsessão, ato de promover a própria pessoa a sua desobsessão através da reforma íntima, tal como esclarece a doutrina espírita. Então nós percebemos aqui, conforme nós temos dito nos vídeos anteriores, que nunca que devemos, é lógico, que aqueles que não têm conhecimento do espiritismo, eles querem logo se livrar do obsessor. Como quem não tem conhecimento de causa e efeito, para a existência da alma, imortalidade da alma, eles querem logo se livrar do câncer. Mas aquele que tem conhecimento da doutrina dos espíritos, nós já tratamos em vídeos anteriores, deve buscar a casa espírita para aprender como lidar com o obsessor. Deve buscar a casa espírita para aprender como aceitar o obsessor, como amar o obsessor, enfim, como viver em comum acordo com o obsessor. Então, por exemplo, eu tenho lá os meus obsessores. Eu tenho os meus obsessores, você acha que não? Mas em momento algum, às vezes tem pessoas que pensam assim, mas o Luiz, ele tem assim tantos amigos espirituais que o assiste, que, enfim, que o protege. Mas por que ele passa por isso? Ora, e será que pelo fato de eu ser amigo de fulano, de ciclano e bertano, isso eu sou um privilegiado? Melhor do que as outras pessoas? Não sou privilegiado, não sou melhor que ninguém, não. Eu não sou melhor que ninguém. Tanto é que todos os amigos espirituais que eu possuo, eu levo o conhecimento deles. Não afaste de mim. Ó, tem pessoas que pedem para que a espiritualidade afaste os obsessores de mim. E eu levo o conhecimento dos benfeitores espirituais. Não afaste os obsessores de mim. Deixe eles ligados a mim. Deixe eles. São meus amigos. De alguma forma, eles sentem que eu os ofendi. Eu tenho que tentar trabalhar nesta existência com paciência, com aceitação, com resignação, com humildade, para mostrar a eles que, de duas uma, que eles estão equivocados ou que, de fato, eu errei para com eles
e que, trabalhando de acordo com o mando dos desígnios de Deus e de Jesus, eles me perdoem e nos tornemos amigos. É engraçado que muitas pessoas, já fiquei sabendo, é lógico, porque vó me conta muitas coisas. Vó me conta. É engraçado que muitas pessoas, em muitas casas espíritas, inclusive parentes meus, famílias minhas, que frequentam os centros espíritas em São Sebastião do Paraíso, centros espíritas meia boca, você entendeu? Então, vó traz ao meu conhecimento que familiares meus têm pedido em certas casas espíritas que eles frequentam para que os mentores ali façam trabalhos de desobsessão. Ó, os termos tudo errado. Pede para eles fazer trabalho de desobsessão em prol de mim, porque a coisa anda feia pro meu lado. Tá. E lá eles fazem os trabalhos de obsessão. E muitos espíritos se manifestam e falam tanta besteira, mas tanta. Vó me diz isso. Tá, vó. Onde é que a senhora quer chegar com isso? Onde eu quero chegar, meu filho? Desculpe. Continue orando. Continue orando tanto para com os nossos irmãozinhos desencarnados, para com os nossos irmãozinhos encarnados. Porque, na verdade, esses nossos irmãos que têm se manifestado, eles não têm vínculo nenhum com você. São seres lá necessitados, mas que não têm vínculo nenhum com você. Por quê? Porque os teus, você tem pedido para não ser retirado de próximo de você, de perto de você. Pois eu peço, não toque nos meus obsessores. Não toque. Deixe eles comigo. Eu aguento. Na hora de cometer o erro em vidas passadas, eu não cometi. Agora eu tenho que aguentar as consequências. Eu apenas peço aos mentores espirituais que eles continuem me sustentando com as energias da paciência, da resignação, da humildade. Enfim, eu peço a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais energias que me fortaleça. Mais nada. E não me diga que lá na casa espírita que você frequenta, que um obsessor meu, porque eu sou egoísta, é meu. Lá se manifestou ontem porque é mentira, não manifestou não. Porque quando as coisas acontecem, vó me conta. E eu tenho outros amigos que trabalham comigo que me conta. Não é fofoca não, mas é me preparando para que hora que alguém, né, vier e trazer ao meu conhecimento, eu não fique espantado. Então, quando as pessoas chegam, eu já até sei o que vai acontecer. Quando as pessoas começam a conversar, eu já até sei o que vai acontecer. Então, eu não me assusto. Então, nós temos que nos conscientizar dessa responsabilidade. Nós não devemos transferir a responsabilidade da autodesobsessão à casa espírita. Você chega à casa espírita ali com alguns obsessores e transfere aqueles obsessores todos ali para aqueles membros da casa espírita, como se você não tivesse responsabilidade nenhuma sobre aqueles nossos irmãos. Ora, semelhante atrai semelhante. Como foi que aqueles obsessores se aproximou-se de você? Ele se aproximou de você, não foi por um acaso.
Então vamos supor, retira-se aqueles obsessores e você continua na imoralidade do mesmo jeito. Não vai haver a cura ali. E não é interessante também afastar o obsessor da pessoa? O obsessor é um ser natural, normal, como todos nós. É um espírito. É um irmão nosso que se encontra na erraticidade em processo de evolução da mesma forma que nós nos encontramos aqui no corpo físico. Que nós o prejudicamos em vidas passadas. Então não pensemos que um obsessor é um monstro de cauda, de chifre, de dentões na boca e tal. Então o Sueli continua dizendo assim: autodesobsessão, sinônimo de autoevangelização. Não é verdade? Autoevangelização. Essa autoevangelização, quando fala assim, sinônimo de autoevangelização, a pessoa pega e pensa logo no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não tem nada a ver com o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa autoevangelização significa uma autodisciplina, uma auto-reforma íntima, que começa de dentro para fora. Então, autodesobsessão, sinônimo de autoevangelização, de auto-reforma. Então, vejamos, a pessoa não precisa ser só espírita para promover uma auto-reforma, uma auto-evangelização. Ele pode ser um evangélico, ele pode ser um católico, um budista, um islamista. Mas é lógico que, tratando-se dessa forma, o espírita ele tem mais conhecimento, porque a doutrina dos espíritos lhe fornece mais esclarecimento. Então, autorreforma, então, é o ser humano lutando para dominar as suas más tendências e inclinações. É o ser humano lutando para dominar as suas más tendências e inclinações. Porque nós trazemos um número incalculável de más tendências de vidas passadas, más inclinações. Essas é que são as nossas predisposições nossas. Nós trazemos. Então aqui nós temos que nos conter, nós temos que lutar constantemente. Nós temos que batalhar. Nós temos que nos esforçar. Então é através dessa autodesobsessão, dessa autoevangelização, dessa autorreforma íntima, dessa mudança de caráter, de hábito, de atitudes, que eu não vou dizer que nós nos livramos dos obsessores, porque não é interessante nos livrarmos dos obsessores. O interessante é que o obsidiado trabalhe em comum acordo com o seu obsessor, numa casa espírita séria, orientado pelos integrantes da casa espírita séria, para que, com o passar dos anos, não é dias, para que ao passar dos anos, o obsidiado ganhe um inimigo, na forma de um inimigo, um amigo. E que o obsessor também deixe de ver no obsidiado um inimigo e
sim um amigo. E ali todos juntos trabalhando numa mesma casa, numa mesma família, numa mesma casa, numa mesma família. Quantos casos nós conhecemos de obsidiados que conseguiram aqui no corpo físico trabalhar e transformar o obsessor num amigo. Amigo esses que depois, quando aquele encarnado desencarnou, foi amparado e assistido por aquele amigo que ele o conquistou durante o período de existência física, porque era um seu inimigo, era um seu obsessor, mas ele o convenceu através do amor, da paciência, da transformação, da reforma íntima e tudo mais. Então, o importante é fazer com que o obsessor se torne um amigo e não expulsar de perto. E não expulsar de perto. Nós vamos para o próximo vídeo. Nós vamos gravar mais um vídeo.